Olá pessoal, aqui quem fala é Henrique da Gama do canal O Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é o politicamente correto, uma arma da esquerda na guerra cultural. O politicamente correto foi uma invenção das universidades americanas, que hoje tem o predomínio da esquerda, que são fundações ligadas à máfia da nova ordem mundial. Financiaram elas e até alunos nos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, com o propósito de que a linguagem coloquial utilizada fosse adaptada para não ofender determinados grupos, os quais a esquerda considera desfavorecidos e marginalizados, o lumpenproletariado de Marx. Esse politicamente correto se transformou em uma espécie de patrulha ideológica, ou seja, uma forma de censura que passa a desconstruir e a interferir em todas as manifestações culturais, em todas as formas de arte e até na vida do cidadão comum. Ele passa a patrulhar as obras literárias, cinematográficas, televisivas e até o modo de falar e de agir das pessoas, que tem que se portar de forma obediente e servil diante daquela minoria oprimida, como se ela fosse a origem da opressão histórica, por exemplo. Tanto na literatura, no cinema e nos filmes, séries e novelas de televisão, a objetividade é substituída pela visão subjetiva do autor perante a realidade, pela visão de que a etnia, o sexo do autor ou de qualquer grupo ao qual ele pertença moldam profundamente suas opiniões e seus sentimentos. Agora eu vou falar dos efeitos do politicamente correto. Primeiro deles, a desconstrução das obras clássicas literárias, de filmes clássicos e de obras televisivas antigas, para se adaptarem ao politicamente correto. É o que nós chamamos no Brasil da famosa lacração. É o que se vê hoje nos filmes em que personagens que eram homens conquistadores passam a ser podados de sua masculinidade, a chamada masculinidade tóxica para agradar as feminazes e LGBTs. Personagens de origem europeia, caucasiana, se transformam em afrodescendentes ou asiáticos para agradar aos movimentos radicais como Black Lives Matter, etc. Mulheres passam a ter um protagonismo maior do que o existente, ou seja, personagens que antes eram ínfimos se tornam protagonistas numa clara desfiguração da obra. Segundo, a destruição de monumentos históricos e a desvalorização de personagens já consagrados e o enaltecimento de outras irrelevantes. Com a desculpa de que quem conta a história é o vencedor, existem hoje movimentos terroristas que destroem movimentos históricos e incendiam museus e igrejas com o propósito de banir a memória histórica. Exemplo, a destruição da estátua do bandeirante Borba Gato, a retirada da medalha da Princesa Isabel, o incêndio da Igreja de Notre-Dame em Paris e provavelmente o incêndio nos museus brasileiros. Enquanto isso ocorre, personagens que foram importantes para a construção da nação brasileira, como o Duque de Caxias, Dom Pedro II, o Sérgio Paranhos Fleury, Dom João VI, Carlos Alberto Brilhante Ustra, General Médici, entre outros, são hostilizados, deformados de sua personalidade, estigmatizados, repudiados e desprezados. Já personagens que só fizeram contribuir para a destruição do país e a corrupção da sociedade passam a ser enaltecidos e vistos como heróis. Muitos deles verdadeiros terroristas e criminosos, como Zumbi dos Palmares, Lampião, Luiz Carlos Prestes, Carlos Marighella, Che Guevara, Lula, Dilma Rousseff, Carlos Lamarca, e Pedro Dom, e o Lúcio Flávio, entre outros. Enquanto fazem filmes ridicularizando e denegrindo a figura dos primeiros,
também fazem filmes celebrando os segundos, tratando-os como heróis, coisa que jamais foram. Terceiro, imposição da linguagem neutra. Querem impor uma linguagem que abranja todas as pessoas, independentemente do sexo, da posição social, etc. É o exemplo, ou todes, amigues, o que é uma desfiguração da língua portuguesa. Essa linguagem neutra ela não existe. Ela é feita justamente para corromper a língua do país. Porque eles estão querendo universalizar a língua, criar uma língua só. Então eles estão querendo fazer isso e estão desfigurando a língua portuguesa. O quarto, divisão em grupos, inflamando ódio entre eles. Ao elegerem o homem heterossexual caucasiano como a origem de todo o mal na sociedade, criaram também, como herança do patriarcado, racismo estrutural, machismo estrutural, homofóbico, transfobia, etc. Como se determinados comportamentos e atos criminosos fossem derivados do ódio do homem heterossexual caucasiano a todas as minorias, inclusive às mulheres. Quinto, supressão de palavras que a elite esquerdopata considera ofensiva. Exemplo, denegrir e judiar. Com a desculpa de que certas palavras que surgiram de decorrência da evolução natural da língua possam ofender determinados grupos protegidos pela esquerda, eles suprimem essas palavras. Na verdade, o que ocorre é a redução proposital do vocabulário, pois assim reduz-se a capacidade cognitiva de se raciocinar, pensar e criar, por exemplo, textos. Limitando-se o pensamento, limita-se a pessoa e há um maior controle, que é o objetivo da nova ordem mundial. Que as pessoas não pensem, não raciocinem. Não só da esquerda em geral, que é a totalitária, mas principalmente desse pessoal da nova ordem mundial, que domina a chamada esquerda progressista, né, que eles estão, através da cultura, já dominando a mente das pessoas, para justamente formar um número cada vez maior de não pensantes, de pessoas que aceitem com bom grado aquilo que eles falam. Então você limita o vocabulário das pessoas, você limita a capacidade delas se expressarem. É o que acontece, por exemplo, naquele filme 1984, da obra, né, baseado na obra de George Orwell. Quem lê o livro também pode ver isso. Há uma limitação no vocabulário justamente para o sujeito não criar, não pensar, não produzir um texto ou um romance. Cada vez maior fica a insurgência deles no pensamento das pessoas, que é o que eles querem. Sexto, mudança do significado das palavras. O termo fascista, por exemplo, passou a ser deturpado e é considerado para todo aquele que discorde da extrema esquerda dominante. Ou seja, mesmo que uma pessoa seja conservador ou liberal ou democrata, pelo simples fato de discordar das ideias da extrema esquerda, é considerado fascista. A grande mídia, sobretudo na Globo Lixo, seus jornalistas comunistoides passaram a chamar todo aquele que não concorde com as suas ideias extremistas e de apoio servil e capacho ao desgoverno do PT de bolsonaristas. Inclusive aqueles que jamais apoiaram o ex-presidente Bolsonaro. Para essa gentalha, o bolsonarismo é sinônimo de fascismo, mesmo que o governo do ex-presidente Bolsonaro tenha provado o contrário. Foi o mais liberal e democrata de todos os tempos.
Para a extrema esquerda que domina a mídia, a cultura e a educação, qualquer um que discorde é extremista de direita, que significa que ou é nazista ou é fascista. Eu já expliquei num vídeo anterior que tanto o fascismo quanto o nazismo são ideologias coletivistas, revolucionárias, estatizantes, totalitárias e assassinas e genocidas, como é o socialismo e o comunismo. Assim suas versões, o progressismo, o fabianismo e o bolivarianismo. O fascismo surgiu de uma divisão do Partido Comunista Italiano e o nazismo, nacionalsocialismo, foi fundamentado no socialismo, tanto que Hitler foi aliado de Stalin no início. Eu vou falar sobre isso em vídeos posteriores. Essa situação de fascismo e nacionalsocialismo, eu vou gravar vídeos explicando exatamente o que foram essas ideologias. Porque a extrema esquerda hoje, que domina a cultura brasileira, ela distorceu de tal forma as palavras, o significado de fascismo e nacionalsocialismo, o nazismo, que hoje você tem que explicar para as pessoas que, na realidade, é mais um grupo semelhante. São como se fossem primos irmãos. O fascismo ele deriva do comunismo, que veio do Partido Comunista Italiano. Foi uma dissidência do Partido Comunista Italiano. Então eu vou falar nisso mais adiante. Já falei em vídeos anteriores, quando eu defini o que era fascismo, nazismo, comunismo, mas eu vou falar mais sobre isso em vídeos posteriores. O termo democracia passou a ser utilizado pelos esquerdopatas da mídia como sinônimo de mais terríveis, cruéis, assassinas e genocidas ditaduras comunistas, como as da Coreia do Norte, China, Cuba e Venezuela, enquanto as democracias liberais, como a dos Estados Unidos, são demonizadas, vistas como imperialistas e opressoras. Enfim, o politicamente correto é mais uma arma na guerra cultural utilizada pela esquerda, que é financiada e sustentada pelo sistema maçônico comunista e globalista da nova ordem mundial. Guerra esta que a esquerda trava contra os conservadores, liberais e patriotas com o intuito de destruir a nossa civilização judaico-cristã e impor uma nova ordem com base em senhores escravos. Eu já falei isso em vídeos anteriores. É por isso que a esquerda sempre ocupou posições em órgãos ligados à cultura e educação e passou a defender suas posições de forma visceral. Quem não entender que estamos em uma guerra civilizacional, com várias frentes de batalha, sendo a guerra cultural a principal delas, não entende nada do que está acontecendo e será mais um tolo a ser manipulado pelo sistema. Portanto, é isso. Se você não entender que nós estamos numa guerra cultural e que isso tudo faz parte de um jogo elaborado pelos comunistas, os comunistas globalistas, para dominar o mundo ocidental e acabar com a nossa civilização, não sabe nada. Acha que é tudo normal o que está acontecendo. Acha que a mídia faz parte da evolução dos costumes, da evolução do tempo. Não é nada disso. Isso aí é uma imposição que eles querem fazer com as pessoas. As pessoas têm que reagir a isso. Essa história de dizer que democracia associar a palavra democracia a ditaduras sanguinárias, isso é uma pauta da esquerda antiga. Não cola mais. Só um débil mental acredita nisso. Que é o que o Lula vem fazendo, associando o tempo todo. Nós temos uma democracia, que a Venezuela se respira a democracia. Isso é uma mentira. Uma mentira deslavada. Ele já sabe até
que não está colando mais, que ele agora chama de democracia relativa. Não existe democracia relativa. Ou você vive num país democrático, com plena liberdade de expressão, ou não vive. Ou vive numa ditadura, simples assim. Portanto, eu encerro meu vídeo. Peço a todos que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo, comentem para me dar uma força e vamos em frente. Muito obrigado.